Conhecido como o livro que ninguém consegue ler, o manuscrito Voynich é um dos maiores mistérios da criptografia em todos os tempos. Também conhecido como Código Voynich, a publicação é o que de fato o nome sugere, um livro ilustrado datado do século XIV e escrito em uma língua desconhecida ou código incompreensível, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Pelas ilustrações, supõe-se que a obra trata de temas como botânica, astronomia, biologia e farmacologia, mas há muito mais dúvidas do que certezas sobre o livro. Desde a antiguidade o homem sempre tentou decodificar segredos como por exemplo em carta de amor, comunicações militares e até mesmo com os conhecimentos proibidos. Mais cedo ou tarde a maioria dos textos secretos sempre acabam sendo decifrados, mas entre todas as escritas enigmáticas da história, uma este ganhou muito destaque. Este texto desafiou todas as tentativas dos mais amadores aos mais profissionais linguistas e pesquisadores do mundo a desvendar seu segredo por séculos. O manuscrito Voynich é o livro mais misterioso do mundo, escrito por um autor desconhecido em um alfabeto estranhamente único, contendo ilustrações e imagens intrigantes. Qual é o segredo escondido entre essas linhas? Desde que Sr. Voynich tornou o mistério público em 1915, diversos estudiosos e criptógrafos tentaram decifrar os textos, sem sucesso. A mais concreta informação alcançada até hoje foi uma datação por carbono, realizada pela Universidade do Arizona, que determinou que o pergaminho é do início do século XIV. O que permitiu especular sobre os temas do livro são as diversas ilustrações que acompanham o texto, que mostram desde plantas desconhecidas, diagramas posicionando estrelas, signos do zodíaco, figuras femininas, ampolas, frascos e tubos, plantas e raízes, animais desconhecidos e até o que parece ser dragões. O manuscrito Voynich deve sua denominação a Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros, que adquiriu o livro no Colégio Jesuíta de Villa Mondragone, em Frascati, por volta de 1912 através do padre jesuíta Giuseppe Joseph Strickland. Os jesuítas precisavam de fundos para restaurar a vila e venderam a Voynich 30 volumes extras da sua biblioteca, que era formada por volumes do Colégio Romano que tinham sido transportados ao Colégio de Mondragone junto com a Biblioteca Geral dos Jesuítas, para evitar sua expropriação pelo novo reino da Itália. Entre esses livros estava o misterioso manuscrito. Com o livro, Voynich encontrou uma carta de Johannes Marcus Marci do ano 1600, reitor da Universidade de Praga e médico real de Rodolfo II da Germânia, com a qual enviava o livro a Roma, ao amigo polígrafo Athanasius Kircher para que o decifrasse. Na carta, que ostenta no cabeçalho Praga, 19 de agosto de 1665, Marci declarava ter herdado um manuscrito medieval de um amigo seu, conforme revelaram pesquisas, era um muito conhecido alquimista de nome George Barês, e que seu dono anterior, o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano, o adquirira por 600 ducados, a moeda da época, cifra muito elevada, acreditando que se tratasse de algo escrito por Roger Bacon. Voynich afirmou que o livro continha pequenas anotações em grego antigo e datou o mesmo do século XIII. O texto é constituído por cerca de 170.000 caracteres, com possivelmente 35.000 palavras, formadas a partir de um conjunto de 20 a 30 letras que se repetem, além de cerca de 12 caracteres que aparecem somente uma ou duas vezes. Trata-se de um provável idioma ou sistema de comunicação de fato, ainda que até aqui desconhecido ou não decifrado. Acompanha o texto uma quantidade significativa de ilustrações em cores que representam uma ampla variedade de assuntos. Os desenhos permitem que se perceba a natureza do manuscrito e foram usados como pontos de referência para os criptógrafos dividirem o livro em seções, conforme a natureza das ilustrações. Seção 1, denominada Botânica, contém 113 desenhos de plantas desconhecidas. Seção 2, denominada Astronômica ou Astrológica, apresenta 25 diagramas que parecem se referir a estrelas. Aqui podem ser identificados alguns signos zodiacais. Neste caso ainda fica difícil haver certezas acerca do que trata realmente a seção. Seção 3, denominada Biológica, denominação que se deve exclusivamente à presença de muitas figuras femininas, frequentemente imersas até os joelhos em estranhos vasos comunicantes contendo um fluido escuro.
Logo após essa seção vem uma mesma folha repetida 6 vezes, apresentando 9 medalhões com imagens de estrelas ou figuras que podem parecer células, imagens radiais de pétalas e feixes de tubos. Seção 4, denominada farmacológica ou medicinal, por meio de imagens de ampolas e frascos de formas semelhantes às dos recipientes das farmácias antigas. Nessa seção há ainda desenhos de pequenas plantas e raízes, possivelmente ervas medicinais mas que são desconhecidas e nunca vistas antes. A última seção do manuscrito Voynich tem início na folha 103 e prossegue até o fim, sem que haja nessa seção final mais nenhuma imagem, exceto estrelinhas ou pequenas flores ao final de alguns parágrafos. Essas marcações fazem crer que se trata de algum tipo de índice. Até o momento, quase todas as tentativas de decifrar o texto do manuscrito falharam. Suas 240 páginas são compostas por uma mistura de letras em latim, números árabes e caracteres desconhecidos. Por causa dos muitos mistérios que cercam seu conteúdo, ele apareceu em programas de TV, livros, músicas e até mesmo em games. No entanto, após 3 anos de análise, o egiptólogo alemão Rainer Anig acredita que deu o primeiro passo para decifrar o código e traduzir a obra. Nesse sentido, ele descobriu que a linguagem do manuscrito era baseada no hebraico. A partir de sua análise, Anig concluiu que o texto deve ter sido escrito numa língua semítica e dadas as imagens europeias nas ilustrações do livro, ele reduziu as opções para árabe, aramaico ou hebraico, ou seja, línguas faladas por estudiosos europeus da Idade Média. Assim, depois de identificar uma conexão entre certos caracteres Voynich e o hebraico, ele conseguiu traduzir as primeiras palavras e posteriormente, algumas frases completas. Em 2017, outro pesquisador Nicholas Gibbs afirmou que teria desvendado o mistério diante de tantos outros que falharam. Gibbs afirmou que o manuscrito era uma antologia copiada de outros manuscritos, possivelmente muito mais antigos e achados em partes com o passar de alguns milênios em locais distantes, e que a escrita misteriosa era uma versão idiosincrática de um sistema conhecido de abreviações latinas. Com base nisso, Gibbs concluiu que o livro era um manual médico sobre a saúde física e mental feminina, a reprodução e a criação dos filhos. Teoria essa refutada por alguns outros pesquisadores e até mesmo retirada da mídia por intervenção da universidade que detém a posse do livro. Para ele, ao invés de ter sido escrito em códigos, os símbolos fazem parte de um sistema de linguagem e escrita comum na época em que foi escrito, o proto-românico. Alguns especialistas acreditam que esse tenha sido um dialeto da região que mais tarde teria influenciado línguas como espanhol, francês e italiano. A língua usada no livro é uma das maiores questões e estudiosos se dividem entre algumas teorias mais prováveis. De um lado, acredita-se que o manuscrito não possui qualquer significado aparente, ainda que sejam páginas e mais páginas de textos. Segundo outro ponto de vista, o livro, na verdade, é composto por códigos que ainda não foram decifrados. Nesse sentido, vários alfabetos foram criados a fim de traduzir a linguagem usada na obra, mas nenhum foi completo desde 1940. Por fim, outro mistério presente no livro são as ilustrações feitas à mão. Com uma caneta de pena e tintas coloridas, o autor anônimo criou diversas gravuras que se dividem entre temas como astronomia, cosmologia, anatomia, medicina, gastronomia e herbologia. Pesquisadores e especialistas se mostraram céticos perante a revelação de Gibbs, e concordam que a tradução real do código Voynich precisará de alguns anos de trabalho, pois será necessário um aprofundamento maior nas línguas medievais e na terminologia de textos botânicos e médicos. Por ora, a única afirmativa que realmente temos é a de que seu verdadeiro conteúdo permanece oculto. Por se tratar de uma obra muito fragilizada podendo se desmanchar ao ser manuseada, o que faz sua visualização presencial um tanto restrita, deixei um bônus, um link na descrição do vídeo onde todos podem ver fotos das páginas do manuscrito. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre esse misterioso livro? Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e deixe seu comentário sobre o que você acha desse livro. Obrigado e até a próxima.